Vamos abrir aí 1 Coríntios 15. Primeiro Coríntios 15, a partir do 12 a 19. 12 a 19. 1 Coríntios 15, 12 a 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Estou no 12, né? E o 12. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Nós estamos meditando sobre a ressurreição dos mortos, né? Em especial, esse texto trata da importância da ressurreição de Cristo. E nós vamos, então, aprender algumas coisas que referente a essa ressurreição do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. A ressurreição de Cristo foi profetizada no Antigo Testamento, mas infelizmente os judeus não compreenderam a revelação bíblica. Então, não devemos pensar que ela aconteceu subitamente. Não, antes mesmo, há muito tempo atrás, os profetas profetizaram que Cristo iria ressuscitar dos mortos. Mas os judeus, os nossos irmãos em especial, lembra do caminho de Emaús, que Jesus disse: rapaz, não convinha que o Cristo padecesse e depois ressuscitasse? Então, Jesus tentou mostrar pelas Escrituras que essa era a mensagem dos profetas. A incredulidade na ressurreição de Cristo torna o Evangelho de Deus sem nenhum significado eterno. O Evangelho, se nós não acreditarmos que Jesus ressuscitou, nós estamos aqui, na verdade, perdendo tempo, porque nós vamos à sepultura e na sepultura nós vamos ficar para sempre, né? Veja como é importante a ressurreição de Cristo. Não crer que ele ressuscitou torna a vida cristã sem nenhum significado. Não tem razão de ser de nós sairmos de nossos lares para estar aqui cultuando, ou mesmo evangelizando, ou mesmo dizimando, ofertando, porque isso não vai mudar a realidade, que vamos voltar ao pó e vamos permanecer no pó, né? Por outro lado, se ele realmente ressuscitou, faz sentido sair de casa para adorá-lo. Nós saímos de casa porque cremos que ele voltou à vida, ele está vivo. Isso pode significar abrir mão de algumas coisas nesta vida em nome dele, seguir seus ensinamentos, refletir sobre as Escrituras, orar, cantar louvores e fazer ofertas, além de cumprir tudo que está nas Sagradas Escrituras. Afinal, ele nos prometeu a ressurreição dentre os mortos. Nós estamos aqui, irmãos,
Nós lemos a Bíblia e fazemos tudo que a vida cristã ordena, porque nós cremos que no último dia vamos ressuscitar dos mortos. Ele nos prometeu, ele nos deu esta promessa. Então, nesses versículos que eu acabei de ler, nós vamos ver a importância da ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo, se não crida, se eu não acredito nela, torna desnecessária a pregação do Evangelho. Não tem razão de ser pregar o Evangelho, uma vez que ele não ressuscitou, porque não vai alterar absolutamente nada. Vamos ler aí o 14? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então, a pregação do Evangelho que estamos fazendo aqui agora, ou quando estamos evangelizando, não tem valor nenhum. A mensagem do Evangelho de Deus, sem a ressurreição dos mortos, não tem poder de nos libertar da morte, da separação de Deus e do castigo eterno. Se não houver a ressurreição de Cristo e dos mortos, o Evangelho se torna apenas um conjunto de ensinamentos morais. Claro, então nós estamos aqui na igreja só para aprender como nos comportar bem. Essa é a única finalidade. Diz o apóstolo Paulo aos Coríntios: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Nós estamos aqui porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A ressurreição do filho da viúva de Serepta por parte do profeta Elias e a ressurreição do filho da mulher sunamita são prelúdios do que acontecerá com todos os mortos na segunda vinda de Cristo. Quer dizer, já no Velho Testamento, nós podemos ver Elias e Eliseu operando o milagre da ressurreição, como um prelúdio, como um sinal do que vai acontecer quando Jesus voltar com poder e grande glória. Negar a ressurreição torna o registro do Velho Testamento não digno de confiança. Quer dizer, se os mortos não ressuscitam, essas passagens que nós acabamos de mencionar, significa que elas são falsas, são mentirosas. Por que vamos dar crédito ao Velho Testamento se ele está mentindo nesse aspecto? No Novo Testamento, encontramos algumas ressurreições realizadas por Cristo, como o do filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Quando Cristo morreu, muitos santos também ressuscitaram, e o próprio Jesus voltou a viver. Em Atos, o apóstolo Pedro trouxe Dorcas de volta à vida. Esses relatos nos servem como base para acreditarmos que os mortos ressuscitarão. Todo exemplo que nós encontramos na Escritura é para dar confirmação que os mortos vão voltar à vida. O próprio Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Os exemplos que nós já mencionamos. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Escapa da condenação eterna porque crê no Salvador, o Senhor Jesus Cristo.